Boa noite, gente. Que alegria receber vocês aqui. Se hoje é a sua primeira vez com a gente, seja muito bem-vindo. A gente tem a alegria de ter você aqui. Para você que já é de casa, muito legal ter vocês aqui também, tá bom? A gente está começando hoje uma série para conversar sobre cativeiros modernos. Talvez a sua primeira reação a isso seja começar a pensar nos bolivianos, às vezes, que trabalham em regime análogo à escravidão, ali no centro de São Paulo. Talvez venha à sua mente o caso daquela diarista que foi... Diarista não, né? Ela trabalhava na casa de uma família num trabalho, num regime de trabalho análogo também à escravidão. E é deprimente que nos nossos dias a gente ainda precise encarar esse tipo de realidade. Mas o tipo de cativeiro acerca do qual a gente vai conversar é um cativeiro um pouco diferente. Talvez é um cativeiro, ou são alguns cativeiros socialmente mais aceitos. Coisas que a gente olha com um pouco mais de tranquilidade. A gente fala assim, isso aqui não é tão ruim assim. E a gente se vê presos em hábitos, em vícios, em maus hábitos que nos escravizam, que nos mantêm como que num cativeiro. Mas porque a sociedade olha para essas realidades e não vê um grande problema nelas, a gente acha que está tudo bem. Mas o fato é que, apesar de as convenções sociais chamarem algumas coisas de aceitáveis, não necessariamente significa que elas de fato sejam. Você sabe que todo mundo, quer você seja uma pessoa mais ou menos religiosa, todo mundo tem alguma noção sobre Deus, carrega em si alguma percepção, alguma opinião de Deus. A verdade é que muitos de vocês aqui estão fazendo faculdade, vão ter suas profissões e vão poder dizer assim, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou administrador, eu sou de TI, eu sou engenheiro, eu sou mil coisas, cada um vai poder dizer isso. Mas independente do curso que você estuda, existe uma coisa que você pode dizer a seu respeito, você é um teólogo. Já parou para pensar nisso? Você é um teólogo porque você constrói opiniões a respeito de Deus, porque você raciocina Deus, porque você faz formulações sobre Deus. Sabe quando você está lá vivendo um BO na sua vida e você fala assim, meu Deus, isso diz alguma coisa a seu respeito, acerca do que você crê sobre Deus. Deus é alguém para quem eu corro na hora da dor de barriga. Ou quando você lida com uma situação difícil, problemática, você vê alguém, um amigo, um parente seu encarando uma situação e você fala assim, fulano é tão bom, ele não merecia passar por isso. Você acredita que a conduta, que o comportamento de uma pessoa deveria resultar em um certo favor, na libertação de alguma realidade ruim. Isso é uma convicção, uma percepção que você tem sobre Deus também. Então, todos nós somos teólogos, temos noções a respeito de Deus. Todos nós temos uma opinião sobre o céu. Eu acho que o céu existe, eu acho que o céu não existe. Mas é uma opinião, e essa é uma opinião teológica. A gente, se tem uma percepção ou uma opinião sobre o céu, também tem uma percepção ou opinião sobre o inferno. A mesma coisa acerca de uma série de tópicos, de assuntos ou de expressões que são muito comuns no ambiente da teologia. Falar de pecado. Hoje em dia, por exemplo, a gente olha para algumas realidades e fala assim, não é possível que tal coisa seja pecado. Percebe como ao longo da nossa vida, a gente vai emitindo opiniões, vai tendo percepções, e essas opiniões e percepções são teológicas, elas nascem de um conceito que nós temos a respeito de Deus. Mas, às vezes, mesmo essas percepções, céu, inferno, pecado, Jesus, cruz, manjedoura, coelhinho da Páscoa, Papai Noel, esse monte de bagunça que a gente coloca tudo como se fosse uma coisa só, algumas vezes essas convicções ou esses pensamentos, essas percepções, essas ideias que nós temos, elas são silenciadas
diante de algumas realidades da vida. Perceba, por exemplo, quando uma pessoa ela tem um hábito, um mau hábito, ela às vezes não se vê escrava daquele hábito, mas ela é. Eu vou dar um exemplo nosso aqui, tá? Açúcar. Você já parou para pensar na quantidade de açúcar que você consome ao longo de um dia? Faz 2 semanas que eu fui numa nutricionista. Vou contar meu testemunho aqui para vocês, tá bom? Eu estou há X dias sem comer açúcar. Tá tudo bem, né? E à medida que a gente estava ali na consulta, eu e minha esposa conversando e contando as coisas para ela, ela perguntou assim, vocês, como que é o consumo de azeite de vocês? Assim? E eu mencionei assim, sei lá, a gente deve usar olhei para a Carol assim, umas 3 garrafas de azeite por mês. A nutricionista, vocês estão me julgando, que é isso, né? A nutricionista teve uma reação semelhante à de vocês, assim, tipo, é muita coisa. E ela foi falando sobre hábitos sabotadores, coisas que, você está lá comendo tudo direitinho, mas aí você faz uma salada saudável, fitness, né? E arregaça de azeite, assim, né? E aí ela fez lá a proposta de dieta pra gente e teve uma redução significativa de açúcar. E eu comecei a perceber meu vício, a minha dependência do açúcar, porque eu estava mal-humorado, eu estava chato, eu estava dando patada na galera, eu estava assim, sabe aquela coisa depois do almoço? Que você quer o quê? Você quer um docinho. E não tem mais o docinho. E aquilo foi aflorando uma coisa dentro de mim que eu comecei a me perceber, preparando este conteúdo que visa falar sobre hábitos escravizadores, e comecei a me ver escravo de uma coisa simples, o açúcar. Eu comecei a me ver naquela situação como alguém que era devoto, como alguém que sentia fome, sede, carência, necessidade daquilo. E a falta, a ausência daquele elemento começou a moldar meu humor, moldar a forma como eu me relacionava com outras pessoas. A ausência de um elemento controlando a minha personalidade. Eu entreguei o controle do meu humor para um elemento exterior a mim, como se fosse culpa do açúcar, da presença ou da ausência dele, a qualidade das minhas relações interpessoais. O que o açúcar tem a ver com os meus relacionamentos? Eu não sabia, mas tem tudo a ver com os meus relacionamentos. Nesse sentido, a gente vai começando a perceber que existem hábitos, que nós construímos hábitos que estão nos aprisionando, nos prendendo. Só que eles são hábitos socialmente aceitos e a gente vai achando que está tudo bem com isso. Tudo certo. Eu fui atrás de alguns relatos de pessoas viciadas. Palavra dura, palavra forte, né? Mas de pessoas que tinham um vício socialmente não aceito. E veja que interessante o relato de uma das pessoas. Eu me apegava a algo que me dava pouco prazer e muita dor e muita culpa. Ouvindo uma frase assim, você diz assim, é fácil? Larga. Mas a pessoa não era capaz de renunciar daquilo, o rápido prazer que ela tinha, ainda que acompanhado de uma longa culpa, de um longo sofrimento, ela olhava com tanto apreço para aquilo, que ela não conseguia largar aquilo. Uma outra pessoa dizia, eu me sinto fora do controle. É como se aquilo de que ela era dependente controlasse ou estivesse no controle no meu lugar. Talvez a gente olhe, e eu não sei quantos de vocês já moraram na Cracolândia e foram usuários e estavam ali passeando como zumbis que a gente vê nas reportagens. Talvez poucos. A gente está todo mundo aqui arrumadinho, cheirosinho, né? Todo mundo aparentemente tomou banho antes de vir para o culto, está arrumadinho, as menininhas tudo com o cabelo pá, né? Mas o fato de nós não termos uma aparência que evidencia vícios, não significa que nós não carregamos em nós hábitos.
maus hábitos, que nós não estamos vivendo em cativeiros, em realidades que nos prendem, que nos controlem. Toda vez que algo ou alguém controla aquilo, a forma como nós vivemos, aquilo que nós pensamos, a forma como nós nos sentimos ou a forma como nós agimos, a Bíblia chama este algo ou este alguém que nos controla nesses níveis, como viver, como pensar, como sentir-se, como agir, a Bíblia chama isso de ídolo. Algo ou alguém que controla nossos impulsos, a maneira como nós nos comportamos. Repare, algo ou alguém. Por exemplo, é possível que uma pessoa que faz o consumo excessivo do álcool permita, troque, substitua a alegria da companhia das pessoas que ele ama pelo álcool. Ele perde o controle quando está alcoolizado. A sua família diz que não gosta de como ele passa a se comportar quando alcoolizado. Mas o amor dele pelo álcool é tão maior do que pela sua família que ele está disposto a sacrificar a vivência das pessoas a quem ele ama pelo prazer que o álcool proporciona para ele. Um prazer pequeno e curto comparado à quantidade de sofrimento que acompanha logo em seguida. Uma pessoa que se vê vítima da pornografia ou de qualquer outra forma de adultério, se vê tão escravo daquilo que muitas vezes fala, eu não quero fazer isso. Mas quando eu vejo o meu celular está aberto naquele site e eu estou diante daquela realidade consumindo uma mulher ou consumindo um homem, como se ele ou ela fossem um produto. Eu não queria viver isso, mas quando eu vejo está ali. Aquele ídolo, o ídolo está controlando a pessoa. Talvez alguns se vejam presos a um vício de comida. E esse talvez seja um dos maus hábitos mais difíceis de se lidar, porque se você é um usuário de droga, a gente faz uma abstinência radical, né? Pare de usar todas as drogas, absolutamente agora você para. E aí você vai para o extremo, não vou usar nada. Mas quando a gente tem um vício de comida, uma compulsão alimentar, o objeto do seu vício ou o seu ídolo é algo com o que você vai ter que lidar todos os dias, algumas vezes ao dia. E a gente está aqui, cada um de nós vivendo sua realidade e lidando com maus hábitos, com ídolos. Quero fazer um exercício aqui com você, quero que você me ajude a compor uma lista aqui. Vou começar e você completa. Hábitos, maus hábitos aos quais as pessoas hoje têm estado escravas, têm sido cativeiros modernos em que as pessoas estão. Álcool, acabei de citar aqui agora. Drogas, outro mau hábito, alguém aí? Redes sociais. Vaidade. Oi? Cafeína. Galera do Monster aí, ó. Quem mais? O que mais? Outros maus hábitos, aos quais nos vemos às vezes presos, como se em cativeiros. Dormir além do que precisa. Academia. Harmonização facial? Deixa eu falar um aqui. Descongestionante nasal. Tem gente que tem o esquema aqui furado de tanto descongestionante que usa. A pessoa nem se dá conta mais que aquilo virou algo que aprende. Esporte, açúcar, chocolate, café, mentira, pornografia, atenção ou aprovação das pessoas. Gente que molda toda a sua vida para tentar agradar alguém. Muda seu comportamento, muda a forma como se veste, muda a forma como se comporta, para poder ser aceito por alguém a quem ela ama. Relações de codependência. Pessoas que vivem em função de outra pessoa para agradar. Pessoas ou coisas podem desempenhar uma função de ídolo da nossa vida e nos controlar. Controlar a forma como a gente pensa, como a gente se sente, como a gente reage, como a gente se comporta. Essa é a construção da nossa sociedade. Parece que o que conecta qualquer uma dessas realidades, desses maus hábitos que vocês mencionaram aqui,
é que de alguma forma elas proporcionam para a gente alguma experiência corporal, algum tipo de alegria que nos traz algum tipo de satisfação. Porque se eles não trouxessem nenhuma satisfação, seria muito fácil abrir mão deles, mas eles nos trazem algo que comunica prazer de alguma forma. Às vezes, elas têm o poder de fazer a gente se sentir mais alerta, às vezes têm o poder de fazer a gente se sentir mais calmo, às vezes têm o poder de fazer a gente se sentir um pouco menos tímido, às vezes faz a gente se sentir mais poderoso. E a gente vai recorrendo a essas muletas, vai se apoiando em alguns desses hábitos para que a gente se torne as coisas que talvez sozinho a gente não está conseguindo ser. Elas funcionam por pouco tempo, mas trazem algum tipo de culpa que continua oprimindo e pesando os nossos ombros. Como resultado, a gente está, alguns de nós, viciados, e a gente tem dificuldade de olhar para a nossa vida e chamar alguns dos nossos hábitos de vício. Afinal de contas, é só açúcar. Afinal de contas, é só academia. Afinal de contas, são só 10 horas de sono por dia. É só no sábado que eu posso dormir até as 2 da tarde. E a gente vai se justificando, se apoiando em desculpas, em justificativas para manter alguns desses hábitos. Mas a palavra de Deus, ela antecipa essa realidade e ela mostra que essa experiência, a experiência do mau hábito, ou do vício, ou de um hábito escravizador, que ela é uma realidade que orienta a vida do ser humano. Todos nós passamos por isso, todos nós encaramos isso. O fato é que aquilo que orienta qualquer hábito escravizador, qualquer vício, qualquer um desses cativeiros modernos, é o nosso coração. É um coração que faz o que faz porque quer o que quer. Você faz o que você faz porque você quer o que você quer. Talvez você já conversou com gente lutando contra algum tipo de realidade assim, e diante da simples constatação, você precisa abandonar esse hábito. A pessoa diz, mas eu não consigo. Mas geralmente, por trás de um eu não consigo, existe um eu não estou disposto a pagar o preço necessário para me ver livre desse mau hábito. Todos nós já experimentamos desejos incontroláveis, que não aceitam um não como resposta. A gente precisa admitir isso porque a Bíblia admite isso. O apóstolo Paulo, que escreveu uma série de cartas no Novo Testamento, na Bíblia, ele diz em uma dessas cartas que ele tem o desejo de fazer aquilo que é bom, mas não consegue, porque ele faz aquilo que ele não deseja. Ele diz, eu quero fazer o bem e não consigo. Eu não quero fazer o mal, mas eu também não consigo, porque eu acabo fazendo o mal. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Eu sou um miserável homem. Esse é um relato bíblico. A Bíblia lida com essa possibilidade, com essa realidade. Assim, mais importante do que definir se você tem ou não um vício, se você tem ou não um mau hábito, é entender o que gera o vício, o que gera o mau hábito. Quem está no controle? Se você hoje se vê escravo da pornografia, não é a pornografia que está no controle. Se você se vê hoje escravo da aprovação de outras pessoas, não é a outra pessoa que está no controle. Se você se vê hoje preso, escravizado no cativeiro da carência, no cativeiro da rede social, você não consegue se ver distante daquilo, é porque você está no controle. Porque todas as vezes que Deus não está no controle, nós estamos no controle. Nós não entregamos o controle da nossa vida para outras pessoas. Ou Deus controla a nossa vida, ou nós controlamos a nossa vida. Alguém que vive dependendo da aprovação de outros faz isso porque ela não admite não ser tratado como gostaria de ser. E por isso ela se dobra, se molda, se ajusta
para que o outro a trate como ela gostaria de ser tratado. Quem é o ídolo? A pessoa mesma. Por que a gente tem tanta dificuldade de dizer não para os nossos desejos? Existe um outro autor bíblico, que é Tiago. Ele vai dizer no capítulo 4 da sua carta, ele diz assim: de onde vêm as discussões e as brigas no meio de vocês? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Vocês querem o que não têm e até matam para conseguir isso. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, pedem apenas para o seu próprio prazer. A sabedoria bíblica vai mostrar que nós estamos em guerra contra os nossos desejos. A nossa guerra não é contra outra pessoa, nossa guerra não é contra o mau hábito em si, a nossa guerra é em relação a quem vai controlar a nossa vida. E não se engane, ou Deus controla a sua vida, ou você controla a sua vida. Mas existe uma farsa por trás do aparente controle que você acha que é capaz de exercer sobre a sua vida. Porque como você não foi criado para controlar a sua vida, você não é dotado das competências, das habilidades necessárias para exercer esse controle. E sabe que a nossa vida acaba se transformando mais ou menos como um cachorro correndo atrás do rabo? A gente vai tentando controlar a nossa vida, só que a gente não consegue. E aí a gente, para conseguir fazer isso, a gente vai tentando se desdobrar um pouco mais. Eu vou trabalhar um pouco mais para conseguir ter aquilo que eu quero, eu vou dedicar um pouco mais de tempo, eu vou me ajustar um pouco mais àquele relacionamento abusivo em que eu estou colocado, eu vou tentar um pouco mais, e quando você vê, você está desrespeitando a si mesmo, desrespeitando o outro, mas mais do que isso, você está desrespeitando Deus, que quer exercer controle sobre a sua vida. Nossa, exercer controle sobre a minha vida? Sim, porque Ele quer fazer isso com amor. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Porque Deus não trouxe boas ideias para a gente conduzir a vida. Deus nos criou, Ele sabe exatamente aquilo de que nós precisamos. Por trás da nossa busca desenfreada por prazeres em lugares errados, Deus está dizendo que tudo aquilo que a gente busca em lugares que não são capazes de oferecer, Ele é capaz de oferecer, porque Ele mesmo é o bem mais supremo, a alegria, a maior alegria que nós podemos viver. Nós somos reféns de uma busca por felicidade a qualquer custo. E a gente tenta fazer isso vivendo cada vez mais para a gente mesmo. A gente tenta fazer isso buscando fazer com que as coisas sejam cada vez melhores para nós mesmos. Mas Deus diz que Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Deus não está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem de todos. Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. A ordem da sua vida está diretamente relacionada à ordem dos seus amores. Quando você colocar os seus amores em ordem, a sua vida também fica em ordem. Quando Deus se torna aquele a quem você ama acima de todas as coisas, Ele, porque você o ama acima de todas as coisas, faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Mas em primeiro lugar, você faz isso porque você ama o Senhor. A ordem da vida, ter todas as coisas cooperando para o seu bem, é um subproduto do seu amor por Deus, e não o contrário. A gente vai atrás de muitas coisas na vida, mas se esquece de Deus. Enquanto que se nós tivéssemos Deus, todas as outras coisas da vida seriam pequenas, muito pequenas. Talvez você ouça esse tipo de coisa e se veja assim, mas será que é desse jeito mesmo? Será que a vida com Deus é tudo isso? Deus ele está muito preocupado, expressão estranha de dizer sobre Deus, né? Deus está muito atento ao seu coração. Ao longo das Escrituras, ao longo de toda a Bíblia, o grande negócio de Deus
é fazer com que Jesus fosse conhecido e que os nossos corações o amassem com a dignidade que ele merece ser amado. O problema é que a gente, às vezes, olha para a gente mesmo e acha que a gente não é tão ruim assim. A gente acha que a nossa condição não é tão grave assim. Que tem gente pior do que eu, vai. Nunca matei, nunca roubei, sou uma pessoa correta. Só que parece que a Bíblia é um pouco menos otimista a nosso próprio respeito. Jesus, conversando com gente religiosa, ele vai dizer o seguinte: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados, não mate. E aí os religiosos que o ouviram dizer isso, falaram assim, check, nunca matei ninguém. Se você cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. E aqui vem a virada de chave, vem a loucura de Jesus. Eu, porém, lhes digo, basta que vocês se irem contra alguém para vocês estarem sujeitos a julgamento. Vocês ouviram o que foi dito. Se você não mate, se você matar, você está sujeito a julgamento. Eu, porém, digo, se você ficar irado com alguém, você já está sujeito a julgamento. Que julgamento? O mesmo julgamento como se você tivesse matado alguém. Jesus pega o pecado das mãos e desce esse pecado para o nível do coração. Ninguém acorda de manhã e fala, eu vou matar alguém. Mas o ódio começa a ser cultivado no coração e ele cresce até o ponto de tornar-se um homicídio. Mas ele sempre começa no coração. E para Jesus, a intenção do coração e a prática das mãos são equivalentes. Aí você fala assim, tá, matar eu nunca matei, mas e sentir raiva de alguém? Basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. A ênfase de Jesus é no coração. E a nossa ideia, ao longo dos próximos meses, é olhar juntos para essas realidades do coração e para como os desejos do nosso coração desordenados, como esses desejos vão transbordando do coração para algum hábito escravizador, para alguma realidade que tem nos prendido, algumas delas socialmente mais aceitas e algumas socialmente menos aceitas. Mas independente do mau hábito que você possa ter, do hábito mais ou menos escravizador, o grande ponto que eu quero que você saia daqui pensando hoje é quem controla a sua vida. Não se engane, você tem um Senhor. Ou é você mesmo, ou é Deus. Mas a grande mentira por trás da sensação de autocontrole, de que você está no controle, é o fato de que a Bíblia também diz que existem dois senhores. Um Senhor é Deus, mas o outro Senhor não é você mesmo. O outro Senhor é o diabo. E é desconfortável pensar ou falar sobre o diabo. Mas a realidade é que quando a nossa vida não está sujeita ao controle de Deus, quando nós achamos que aparentemente nós estamos no controle, é como se nós fôssemos uma marionete que vive nas mãos de alguém sem sequer perceber que está sendo controlado por alguém. A grande graça da relação com Deus é que ele diz, eu vou controlar você. Ele é honesto, ele é sincero. E ao fazer isso, ele exerce esse controle com amor, com bondade e para o nosso bem. O diabo, no entanto, tenta mentir para nós dizendo que nós estamos no controle, quando na verdade é ele. A proposta de Jesus é uma proposta honesta, é uma proposta verdadeira, é uma proposta sincera. Você vai ter que abandonar todos esses ídolos. Você vai ter que abandonar tudo aquilo que controlava a sua vida antes. E você vai sim ganhar um novo Senhor.
Mas esse novo Senhor vai controlar a sua vida em amor, em graça e em bondade, para o seu bem. A gente está diante de um momento em que a gente não pode ter uma atitude diferente, senão a de parar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para ser salvo desses cativeiros em que eu fui colocado ou em que eu me coloquei. Eu preciso do Senhor para me manter debaixo do seu controle somente, porque eu não consigo me manter debaixo do teu controle. A gente está diante de um momento em que a gente tem que rasgar a nossa alma diante de Deus e reconhecer: existem realidades na minha vida que têm me afastado, que têm me levado para longe de Deus. Existem ídolos, existem senhores, deuses controlando a minha vida, que não sou eu, que não é o Senhor. Eu acho que sou eu, mas eu estou percebendo que quem está exercendo o controle, os princípios de vida aos quais eu tenho me sujeitado, não me tem como Senhor, não me tem como controlador. A gente precisa dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor. A gente vai viver isso todos os dias. Essa não é uma experiência que se tem uma vez na vida. Esse é um clamor, esse é um pedido, esse é um desejo que precisa brotar do fundo da nossa alma todos os dias. Senhor, eu preciso do Senhor. Continua a conduzir a minha vida, a ser o meu Senhor. Você hoje, ao lidar com essas realidades, tem a oportunidade de reconhecer quais são os limites da sua vida, quais são as realidades as realidades nas quais você tem percebido que Deus não é o Senhor. Quais são os hábitos que você cultiva hoje que evidenciam que há outro Senhor na sua vida? Como você conduz a sua vida hoje? O que na sua vida denuncia que Deus não está controlando? Deus quer ser o Senhor de tudo. Deus não se contenta em controlar o seu sábado à noite uma vez por mês. Deus não se contenta em controlar o seu domingo. Ele quer todos os dias. Deus não se contenta em controlar uma área da sua vida. Ele quer controlar a sua vida por inteiro. Mas apesar de isso soar como se fosse algo ruim, alguém me controlando, para alguém que está perdido, ter alguém que mostra a direção é libertador. Para alguém que está sozinho, ter alguém que se dispõe a acompanhar é libertador. Para alguém que está tentando exercer o controle e não está conseguindo, é libertador quando alguém vem e assume o controle. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer assumir o controle. Para que você viva essa experiência, você precisa reconhecer diante dele. Você precisa dizer: Jesus, eu entrego o controle da minha vida. Eu não vou fazer mais isso, eu não vou permitir que o diabo faça isso. Eu quero que o Senhor faça isso e mais ninguém. Esse Deus, este Senhor amoroso e generoso está entre nós hoje, disposto a ser Senhor daqueles que recorrem a Ele, daqueles que clamam pela intervenção deles, daqueles que dizem: Senhor, eu preciso do Senhor. E eu não poderia terminar esse tempo aqui juntos sem dar para você a oportunidade de dizer para Jesus: se você é alguém que se percebe tentando exercer o controle da sua vida, mas você hoje está cansado de tentar fazer isso. Você tem tentado buscar a aprovação das pessoas, mas você está cansado de fazer isso, de viver escravo da aprovação dos outros. Se você está cansado de viver escravo da busca por algum tipo de prazer, o prazer da pornografia, o prazer da comida, se você está cansado de buscar satisfação em lugares outros, se você está cansado do peso de tentar ser alguém religioso, de tentar ser uma pessoa boa,
Jesus está disposto a ser o seu Senhor e a libertar você do cativeiro que seja. Porque o principal cativeiro do qual Ele quer te fazer livre é do cativeiro do pecado. Este é o principal problema do ser humano. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora, baixar a sua cabeça, e eu vou te dar a oportunidade de responder para Jesus, dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor controle a minha vida. Jesus, eu quero que o Senhor seja este bom Senhor, que em amor põe ordem na minha vida. E eu vou fazer assim: se você hoje está percebendo que Jesus está chamando você, que Jesus está convocando você para ser um desses que sujeita o coração para Ele, eu vou pedir para você levantar a sua mão. Você não vai ter que vir aqui à frente, e eu vou pedir para você fazer isso só para que eu possa orar por você, para saber quem você é, porque eu quero muito ajudar você a viver essa vida com Jesus. Existe alguém aqui hoje que quer dizer: Jesus, eu não quero, eu cansei de tentar estar no controle e eu quero que o Senhor controle a minha vida. Tem alguém que quer dizer isso para Jesus hoje? Levanta a mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus te abençoe também em nome de Jesus. Deus abençoe você, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Tem mais alguém que quer dizer isso para Jesus hoje? Amém. Que Deus abençoe você. Mais alguém? Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe você. Jesus está entre nós disposto a fazer isso. E Ele só está começando. Quero orar por vocês. Senhor, nosso bom Senhor, nós estamos aqui hoje juntos, reconhecendo que nós precisamos do Senhor, que há cansaço em nós, na tentativa de exercer controle, na tentativa de sermos donos, na tentativa de sermos os senhores da nossa própria vida. Nós estamos tentando controlar, e o que a gente percebe é cada vez mais descontrole. A gente está aqui então hoje mais uma vez, rendendo o nosso coração, se sujeitando ao Senhor, declarando dependência, entregando o controle, dizendo: Jesus, venha ser aquele que orienta a minha vida, aquele que me liberta de cada um dos meus cativeiros, do cativeiro do pecado, do cativeiro dos meus hábitos escravizadores. Venha ser o meu Senhor. Nós nos sujeitamos a Ti, Senhor, e clamamos por Teu controle em nossas vidas, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.